Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, da nossa família eterna, a nossa família maravilhosa, a nossa família que está evoluindo no entendimento, no conhecimento da palavra do nosso eterno Criador. Meus queridos, fique até o final desse vídeo e você vai crescer muito, muito mais do que você cresceu até agora. Nós temos para dizer para vocês que quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente evolui. Nós estamos aqui, não é para brincadeira, nós estamos aqui assumindo uma responsabilidade muito grande. Louvado seja o nome do nosso eterno Criador, graças a Deus por isso, e eu acredito que você tem crescido também. Meu querido, você já notou que dentro dos templos evangélicos existem pastores formados em várias faculdades? Às vezes, os pastores que existem hoje, membros de igrejas, obreiros, obreiras, até mesmo irmãs e irmãos, são formados, estudaram, fizeram o seu segundo grau, o seu ensino médio, fundamental, depois fizeram a faculdade, uns de direito, outros medicina, outros engenharia, mas outras pessoas se formaram na língua portuguesa e dão aula. Eu conheço esposas de pastores, eu conheço pastores, conheço membros de igrejas formados. Mas, porém, portanto, o que você deve prestar atenção? Por que o livro, existe um livro que, apesar de muitos crentes serem formados, têm formações, adquiriram os seus diplomas, se aperfeiçoaram na língua portuguesa, mas existe um livro que ele só tem validade a sua gramática, ortografia, o vernáculo, não é? Isso só tem validade dentro da sala de aula. Você sabia que existe um livro que, quando ele é mencionado, quando ele é lido, quando ele é estudado e explicado dentro dos templos evangélicos, existe um livro que ele é jogado de lado e jogado fora quando tem que se aplicar a gramática, quando tem que se aplicar o vernáculo, quando tem que se aplicar a ortografia da língua portuguesa. E esse livro é a Bíblia. Você já tinha notado isso? Por quê? Que na língua portuguesa existem as figuras de linguagens, as chamadas figuras de construção. Existem as figuras de construção na língua portuguesa que consiste, não é, na repetição dos mesmos sons de natureza consonal. Por exemplo, tem S que, dependendo do lugar de onde ele está, ele não soa como S, ele soa como Z. Não é? É verdade ou não é? Então, por que os líderes religiosos, quando leem a Bíblia, eles abandonam ou não levam em consideração tudo aquilo que ele aprendeu no colégio e também na faculdade? Eu quero mostrar a você que as figuras de linguagens, as chamadas também vício de linguagens, nós devemos tomar muito cuidado, que a esta altura do campeonato, você já tomou conhecimento de que
A gramática normativa, ela é um conjunto de regras que estabelece um determinado padrão de linguagem, a chamada linguagem culta ou norma culta, não é? Mas é evidente também, meus queridos, que as normas estabelecidas pela gramática na nossa língua portuguesa, essa gramática normativa, elas nem sempre são seguidas pelo falante, nem sempre. Nem sempre. Porque já que muitas vezes ocorrem desvios de normas. Isso é o que diz a língua portuguesa. Eu não sou professor de nada, nem de língua portuguesa, nem de nada. Eu só estudo a Bíblia. Agora, esses desvios podem ocorrer por vários motivos. O que interessa a nós aqui, particularmente, eu vou citar 2 casos. Primeiro, o falante, a pessoa que está pronunciando, ele se desvia da norma culta com a intenção deliberada de reforçar a mensagem, tornando-a mais criativa e também original. Segundo, o falante, ele se desvia da norma culta, não é? Por não conhecê-la, isto é, o desvio se deve à ignorância do falante com relação à língua culta. Então, os desvios da norma culta, quando você pronuncia certas coisas, não é? Dentro da gramática, da ortografia, dentro do vernáculo da língua portuguesa, os desvios da norma culta, enquanto reforço da mensagem, ela tem a função estilística. O que é isso, Roberto? O que é isso? Não constituindo assim um erro, mas aqui serão estudados sob o título de figuras de linguagem os desvios das normas provocados. Eu vou citar o versículo para você entender o que eu estou falando. Os desvios dessas normas provocadas pelo desconhecimento da língua, não é, padrão por parte do falante, constitui erro, e aqui serão estudados sob o título de vícios de linguagem. Observe, queridos, é por isso que eu digo, religião estraga você. A religião estraga a sua cabeça. A religião estraga a sua vida. Estraga a sua memória. Estraga tudo que você aprendeu. Com relação a tudo. Por exemplo, eu vou falar aqui, olha só. Abra sua Bíblia aí. Em Mateus, capítulo 24. O versículo 29 e o 30. Esse contexto aqui diz respeito à vinda do Filho do Homem, ou seja, a manifestação do Filho do Homem. Olha só o que Jesus fez. Jesus, ele falava aramaico e falava hebraico. Jesus falava aramaico e hebraico. Quando transliteraram ou fizeram as traduções do latim para o português, essa regra, ela não se perdeu. Quem não dá valor a essas regras de figura de linguagem ou vício de linguagem são os líderes religiosos. Eu vou ler para você 2 versículos e vou te dar o exemplo aqui, ó. Mateus 24, versículo 29. Preste atenção o que é uma figura de construção na língua portuguesa. E esse recurso Jesus usou muito em metáforas, figuras de linguagens, em construções, figuras de construção, vícios de linguagem. Vício de linguagem porque
a cultura judaica, ela foi criada em cima de vícios de linguagens, figuras de linguagens, figuras de construções. Presta atenção nisso aqui. Logo depois da aflição daqueles dias, presta atenção o que é um vício de linguagem, que foi usado para os judeus entender, para que eles pudessem entender. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Imagine se os pastores, os líderes religiosos, obedecessem às regras da língua portuguesa, a construção, não é, da gramática da língua portuguesa, junto com todo o seu vernáculo. Imagina, querido. É por isso que quando muitos padres falaram sobre que a Bíblia ela precisa ser reescrita, muito religioso pulou 2 metros de altura. Mas reescrita, quem sabe, se a Bíblia fosse reescrita, ela viesse atualizada, com as regras, tudo atualizado. Aí as pessoas entenderiam o que é passado, presente e futuro, o que a pessoa aprenderia, o que é um tempo verbal, uma colocação verbal, o que é um nós, o que é um vós, o que é um eles. Mas os pastores falam que o nós da Bíblia é eu e você. Eles dizem que os nós da Bíblia é do século 21. Ou seja, eles esquecem que a literatura bíblica ela tem regras. Queridos. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, não dará a sua luz. Esse dará, obedecendo a regra, eu leio, não daria. Por que não daria? Porque já ocorreu. E eu vou mostrar para você. É claro que eu vou mostrar. Eu não tenho esse hábito, esse costume de falar sobre regras de língua portuguesa. Até porque eu não sou professor. Eu só leio a Bíblia. Como diz nosso irmão Cláudio Mendes, nós não somos professor de nada não, querido. Nós não somos pregadores não. Nós não ganhamos dinheiro para ficar aqui estudando e passando para você, criando estudos para passar para as pessoas, não. Não. Como os pastores ganham muito dinheiro. Observe uma coisa. Jesus diz, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Você sabia que tudo isso aqui são vícios de linguagem? Que nós devemos tomar como base? Ou devemos tomar conhecimento de que a gramática normativa é um conjunto de regras? Tem que ser levado em consideração. Cadê os professores das escolas dominicais, das igrejas? Cadê os diplomas dos professores quando entram dentro de um templo? Cadê o respeito que eles têm pela gramática, pelo vernáculo da língua portuguesa? Por que nas pregações pentecostais, nos ensinos futuristas, eles assassinam os verbos, os tempos, as colocações? Vamos colocar tudo numa caixa só, o vernáculo da língua portuguesa. Então, quando Jesus disse isso aqui, ele usou o exemplo de metáforas. E o que era, ou o que é metáforas? Uma coisa que você deve prestar muito atenção. Se os sons na língua portuguesa eles forem de natureza vocálica, a figura então ela recebe o nome de
assonância. Eu posso dar exemplo a você, usando uma frase aqui. Se eu, por exemplo, falar assim: eu sou um mulato nato, no sentido hiato, mulato, democrático do litoral. Eu sou um mulato nato, no sentido de quê? No sentido hiato ou lato de mulato, democrático do litoral. Tudo bem se você não entendeu. Tudo bem. Existe aqui, queridos, a figura de linguagem. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Nenhum pastor, nenhum líder religioso, nenhum professor de escola dominical vai te ensinar isso aqui não. Mas graças a Deus nós temos como que eu uso o verbo? Dever? Obrigação? Não, eu não sou obrigado. Mas nós temos a responsabilidade, melhor assim, de falar isso aqui. Então as metáforas, elas consistem em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra. Quando Jesus disse isso aqui, que logo depois da aflição daqueles dias, quando que o templo em Jerusalém caiu? Ele estava próximo a terminar a guerra do ano 70, que era a aflição daqueles dias, e não os dias que estão por vir. Nada disso. Por que que Jesus usa aqui a figura de sol, lua e estrelas? Porque quando se trata de metáforas, a metáfora, vício de linguagem ou figura de linguagem, ela consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, por haver entre elas uma relação de semelhanças. Toda metáfora, meu querido, toda metáfora, ela é uma espécie de comparação. Mas essa comparação, ela é implícita em que o elemento comparativo, ele não aparece. Quando Jesus diz, o sol escurecerá, ele está falando aqui que o elemento comparativo dentro da metáfora, ele não aparece. Ele fala, o sol escurecerá. Quem era esse elemento que não aparece nessa metáfora? Quem era? O templo em Jerusalém. Que um dos soldados do imperador, o general Tito, pai dele que era imperador, pai do Tito, um dos soldados, ele pega uma flecha, coloca fogo na ponta e atira em direção ao templo. Uns falam que foi a esmo, ou seja, sem direção. Outros falam, Flávio José, que dentro do templo. E o fogo pegou nas cortinas, e das cortinas foi passando para outras coisas, e o templo ruiu. Mas quem era o sol que escureceria? A metáfora é uma espécie de comparação implícita, onde o elemento comparativo, o elemento principal que está sendo comparado, ele não aparece na metáfora. No caso, o sol escurecerá era o
templo em Jerusalém. Então, no caso, meu querido, a metáfora, ela é possível na medida em que o poeta, no caso, quem está falando, nesse caso foi Jesus, o poeta, ele estabelece traços de semelhança entre a grandeza do sol e a majestade do templo. Deu para você entender o que é uma metáfora? O que é um vício de linguagem? O que é uma figura de linguagem? Então, quando ele diz o sol escurecerá, ele estava falando do templo em Jerusalém. A lua não daria a sua luz. As estrelas cairiam do firmamento. Isso tudo é figura de linguagem. Deu para você entender, queridos? Então, a língua portuguesa, ela nos ensina a forma certa de você estudar a Bíblia. Hoje eu coloquei esse vídeo para você aprender o que é metáfora, o que é, como que se usa a metáfora, a figura de linguagem ou vício de linguagem, porque os objetos, eles são figuras de construções. Para você entender melhor ainda o que eu estou falando, leia Gênesis 37, o sonho de José. Ali foi usado o sol, a lua e as 11 estrelas como figuras de construção. Então o dragão de Apocalipse é figura de construção. Estrelas de Apocalipse, figuras de construção. Besta, que seria um animal, figura de construção. Não é? A primeira besta, a segunda besta. Só que os crentes, eles querem entender como se fosse literal. Literal, você vai continuar preso às religiões, às denominações, e você nunca vai sair dela, porque você não dá valor a um estudo desse. Você acha que é fácil preparar um estudo desse, pesquisar bastante, para depois você jogar aqui na plataforma, para você se libertar? Então, querido, essa ausência, não é, de conjunção coordenativa na ligação entre elementos da frase ou do período, não é, recebe o nome de assíndeto na língua portuguesa. Quando eu falo assim, por exemplo, Clara passeava nos jardins com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. Olha que bonito. O sol era verde sobre o gramado. Era o céu? Ou era a luz do céu que estava refletindo no gramado? Quando eu digo Clara passeava nos jardins com as crianças, estou falando de uma pessoa ou estou falando de uma claridade? Quando eu digo a água era dourada sobre as fontes, era a água que era dourada ou o reflexo do sol na água estava fazendo aquele reflexo ficar dourado? Meu querido, Deus te abençoe rica e poderosamente, e que você, na medida do possível, vá se desprendendo aos poucos do sistema religioso, tá bom? Eu agradeço de coração e quanto mais você estudar, mais você aprende. Fique em paz e amém.